A Bíblia ela vai falar em 5 tipos de sacrifício, que um desses vai chamar em hebraico em olá. O que é esse olá? Significa subir, e no grego foi traduzido para holocausto. Em português é colocado como oferta queimada. E essa fumaça seria os seus pensamentos, oração subindo. Tanto que em Levítico 24:7 está escrito assim: e sobre cada fileira porás incenso puro, para que seja para o pão, por oferta memorial, oferta queimada é ao Senhor. Essa oferta queimada é olá, lá em hebraico. Também Levítico 16:13, porás o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, ou seja, ficará tudo esfumaçado, que está sobre o testemunho, para que não morra. Ou seja, que essa cortina de fumaça literal vai funcionar como um agente purificador e até mesmo um isolante para que o sacerdote, ao ministrar os serviços dentro do tabernáculo, não entre em contato com esse campo elétrico / glória de Deus e seja fulminado. Porque o nosso corpo atual ele não resiste a essa presença divina que se manifestava, sim ou não, dentro do tabernáculo. Então a fumaça, ela tem uma questão, e aí eu vou entrar numa questão, Samuel, você gosta muito de falar para o público ateu, ou para pessoas que têm perguntas e que o sistema religioso não responde, que é algo muito interessante, é um ponto alto aqui dessa live. Por que a questão do cheiro suave? Já viu? Oferta de cheiro suave é ao Senhor. Por que isso? Será que Deus ele não se agrada de cheiro forte? Será que se utilizar um perfume francês, daqueles que a pessoa que está usando, 300 metros de distância antes de chegar na sua casa, você já sabe que já está vindo? Não. Não é isso. Não é essa a questão. Porque esse cheiro suave, ele seria melhor traduzido por cheiro agradável ao Senhor. Então, se você não gosta de algo que você enxerga, que seus olhos estão vendo, feche seus olhos. Se você não gosta daquilo que você mastiga, você cospe. Se você não gosta do que está ouvindo, você pode tapar os seus ouvidos com as mãos. Se você não gosta do que te toca, você se afasta. Então, eu estou falando aqui dos 5 sentidos, tá? Mas se você não gosta, ou seja, um cheiro muito ruim, desagradável, você pode fechar as suas narinas? Se você fazer assim, como você vai respirar? Porque o olfato está ligado à mais básica e primordial das funções para se estar vivo, a respiração. Porque sem respiração, nós não sobrevivemos. O primeiro ato de vida lá em Adão foi o que? O sopro de vida. Então esse cheiro suave é algo que é agradável para se estar presente e em sintonia com a própria essência divina. É algo santo, puro, agradável, prazeroso, estar em comunhão, estar em união, inclusive, lá em Salmos, quando fala dessa união, que bom e agradável que os irmãos vivam em união, fala do quê? De um óleo aromático que desce sobre a cabeça, o cabelo, é a barba de Arão. Aquilo é algo aromático. É você estar em companhia de alguém que exala o bom perfume de Cristo. Como assim o apóstolo Paulo fala? Que é livro de Enoque, viu? Essa questão o pessoal não sabe, né? Mas o livro de Enoque que fala sobre a fragrância da árvore da vida e do perfume de Cristo, sabe? E o pessoal não sabe disso, né? O pessoal não tem noção de onde ele tirou essas ideias, né? Exato, e nem eu mesmo sabia, assim. Que interessante. É do livro de Enoque. Eu sabia que lá ele apresenta a árvore da vida, que o pessoal acha que é uma palmeira literal, né? Ali é um formato toroidal, né? Do próprio campo magnético da Terra. Uma questão que exala, né? Ninguém vai chegar no reino de Deus lá e subir num coqueirinho na palmeira lá e tirar um buriti, né? Não é assim que funcionam as coisas. É porque a forma que às vezes colocam as traduções, igual você comentou dessa palavra, né? Que, de olar, né? Que ela tem a ver com o sentido de, na verdade, dentro do conhecimento hebraico, a tradução correta seria algo que sobe e acende e algo espiritual e metafísico, energético. Não é só fumaça, assim, sabe?
Então, esse era o entendimento com que eles tinham. Tá? Por isso que tem muitas traduções. Esse termo que você colocou, que é o termo que era usado para algo que subia e ascendia, né? Tem muitos significados lá. E por isso, pessoal, quando vocês forem procurar alguma palavra em hebraico, vocês procuram ali no dicionário, por exemplo, Strong, que eu considero o melhor, que tem teólogos terríveis, que eles não querem que você saiba todos os conceitos, porque o Strong, para mim, é o que ele coloca mais completo. E eles dizem que está obsoleto. Olha só. Né? Por quê? Porque ali revela vários tipos de níveis. Né? Sempre procurem todos os tipos de traduções que existem. Não falo nem em português, mas dos tipos de conotação que é dada àquela palavra, para que você observe aquilo e dê a melhor, talvez, tradução de algum tipo de termo do qual você hoje já conhece. Era igual quando eu fui traduzir a palavra canto, né? Eu comecei a buscar, eu falei, é sempre canto? Deixa eu ver o que é. Quando eu fui procurar, tanto no grego como no hebraico, a palavra canto ela não significa só canto de quina. Né? Apesar de que no mundo físico, tudo que é pontudo, ponta, ele tem a forma preparada para captar e amplificar. Né? Mas, no caso ali, são locais secretos, né, nesse sentido. Apesar que no mundo espiritual, aquilo lá pode estar, sim, conectado a algo que capta e amplifica. Por isso que são os principais portais da Terra, nesses 4 lugares secretos. Mas tudo que vocês forem procurar, procurem dessa maneira, tá? Essas palavras em hebraico, para que vocês mesmos possam fazer a tradução de um texto e não precisem depender de um teólogo, esses teólogos comprados pelo sistema. Tá? Pode mandar ver, Julião. Samuel, o Judá Jefferson Moreira, eu vou até passar essa pergunta para você. Vocês sabem que o cânhamo, que está na receita de vários óleos bíblicos, vão se surpreender. Tem até aquele professor, como é que ele chama lá, Samuel? Eu não gosto nem de falar o nome dele, que dá até preguiça. Sabino. Né? Você sabe quem que é, que ele tem muito conhecimento, mas ele gosta sempre de distorcer a Bíblia para tentar tirar o lugar que a Bíblia destaca para o próprio Deus. Né? Então ele está fazendo até inversão de valores. Essa questão aí do cânhamo aí nos olhos, você quer falar? Vamos colocar aqui, pessoal. Tudo que Deus ele faz, ele cria, elas têm propriedades e sentidos, tá? Só que vocês já analisaram que tudo que existe de pecado, ele é o quê? O mau uso de alguma coisa ou o exagero de algo. Comer é pecado? Não. Comer demais, gula, o cara vai ficar uma bola gigante, vai ter problemas de saúde, etc. Né? A avareza é pecado? Né? Ter coisas não é pecado, mas a avareza é um pecado. Então, qual é o grande problema? É o exagero ou o mau uso de algum tipo de questão. Tá? Tudo que nós usamos constantemente, perfumes, óleos, alimentos, etc., eles estão abrindo, querendo ou não, eles estão abrindo e fechando conexões dentro do teu corpo, do teu espírito, do teu ser. Você está sempre interagindo constantemente com o teu ser. Então o pessoal faz a associação desse tipo de termo com aquilo que o pessoal conhece como ópio, ou alguns associam com o termo atual no hebraico, maconha. Tá? Então os caras falam assim, os sacerdotes estavam muito loucos lá? Não. Tá? Só que, querendo ou não, de maneira muito micro, Deus está sempre abrindo a sensibilidade da ação espiritual dele em cada sacerdote dele, tá? Que são o quê? Agentes, são praticamente engenheiros elétricos sacerdotes. Né? Então, querendo ou não, quando você... E isso não estou falando só por causa desse tipo de elemento, tá? Não quer dizer que eles ficavam lá transtornados, mas tudo que existe ali dentro do mundo espiritual e tudo que existe para nós, ele vai abrir e fechar questões espirituais para nós. Então eu entendo que sim, eles ficavam mais sensíveis para o mundo espiritual, mas tudo dentro da medida correta. Tá? E não como o pessoal pensa que eles ficavam fumando maconha lá. Não, tá? Não faziam isso. Só que a grande questão é, a própria maconha, ela tem questões medicinais. Tá? A cocaína, né, que o pessoal, né, certos tipos de propriedades desse tipo da planta, possuem questões medicinais também. Tudo que você pensar tem algum tipo de questão que ela tem algum propósito, mas que o homem sempre vai pegar aquilo e corromper. Ela não foi feita você pegar e colocar num negócio e ficar fumando aquilo, jogando diretamente pro corpo, né? Onde aquilo te abre um mundo espiritual para você ver demônios. Por isso que muitos maconheiros eles veem o mundo espiritual. E eles falam, eu vi quando eu estava fumando maconha. Por quê? Porque aquilo abre o mundo espiritual para você. Só que como você está mal, e em frequência má,
o negócio vai ficar feio. Ah, e se eu tiver em frequência boa? Você não precisa fazer nada que você tenha que alterar os seus sentidos. Deixa que Deus faça as coisas dele de maneira natural em você. Não fique buscando subterfúgios ou coisas do tipo, encher a cara de ficar bêbado ou coisas do tipo, né? Drogas e qualquer outro tipo de substância, sejam remédios, né? Que às vezes o pessoal fala, eu estou tomando tal remédio para tal isso, e começa a tomar. Tem gente que compra certos remédios só porque deu um barato, porque deu algum tipo de sensação, etc. Então não busquem de maneira artificial todas essas coisas. Então tudo que tem no mundo, o homem sempre vai corromper a forma do uso, tá? Ou seja, por causa do pecado, ou vai exagerar em alguma coisa. Então pensem nisso. Tá? Essa questão de fármaco, Samuel, é interessante tudo isso, assim embaixo que você falou, são mensagens bioeletroquímicas. Então, quando você compra um remédio, por isso que o nome farmácia, né? Farmaqueia, drogaria, drogas, que chegam no seu cérebro, e o seu cérebro é que comanda o seu corpo. E ele vai trazer uma mensagem. Por exemplo, alguns medicamentos para dor, anti-inflamatórios, eles vão dar a seguinte mensagem ao seu cérebro: olha, manda mais sangue, mais linfócitos, mais glóbulos brancos ou vermelhos para atuar em tal região do corpo, que é a região do seu órgão, ou a parte do seu corpo lá que está com um problema. E aí ele vai, através dessa mensagem bioeletroquímica, enviar isso aí. O remédio cura. A gente observa que a maioria das vezes a indústria farmacêutica, ela remedia, ou seja, ela vai tratar sintomas e não a verdadeira causa. Então, a própria questão dessas drogas, elas vão trazer uma mensagem no cérebro que é o seguinte: como você colocar o querosene de avião no motor de um chevetinho, tá? Trabalhe acelerado, dá uma turbinada, trabalhe aí 2, 3, 4, 5, 10 vezes mais do que o normal. Numa questão ritualística do Antigo Testamento, que não era apenas um elemento, tinha que seguir toda uma sequência na ordem certa, com a medida correta, no tempo certo, sobre a ordenança de Deus. Você fazia isso aí, quando o Samuel fala abrir o espiritual, abrir os chakras. Para quê? Para você ter um contato maior com a própria presença do próprio Deus ali presente. Você acha que com o seu cérebro trabalhando no processamento... A gente, pessoal, o computador, tem uma analogia completa aí com o corpo. Você já tem um computador, igual o Samuel, a gente estava brincando, né? Antigamente eu tinha um notebook da Xuxa, né? Hoje eu tenho uma máquina aqui que aguenta o tranco. Eu coloco vídeo para editar em altíssima qualidade, ela com no máximo 1h30 eu faço um documentário para renderizar. O processador dela trabalha mais rápido. Ela consegue me dar resultados que outra, de outra forma, não consegue. Então nunca use subterfúgios, drogas, chá de santo daime, qualquer outra coisa, por uma questão recreativa. O próprio documentário /filme Matrix, ele fala dessa questão de drogas, que é você tentar fugir da própria realidade física para acessar... Vocês já viram aqueles documentários que o pessoal vai lá nas savanas africanas? Só que eles ficam dentro de uma espécie de jaula, ou uma redoma de vidro lá em contato com os animais? Beleza. Sabe o que acontece quando você usa essas drogas? Você tira aquela grade de proteção ou aquela barreira de vidro. Aí você começa a andar por conta própria, sem conhecimento nenhum, espacial, em plena savana africana. Você vai ver ali um elefante legal, bacana, você vai ver ali um suricato, ótimo. Vai estar cheio de leopardos, e leões e crocodilos do Nilo ali para te atacar. O mundo espiritual, você não tem o controle sobre ele, principalmente nesse corpo. Então a gente nunca deve sair... Pessoal, lidar com a realidade física, com os desafios que ela tem, já é algo muito complicado e difícil. Imagina no mundo espiritual, que você não tem o controle que você tem no mundo físico. Então o que eu posso falar aí, não tem nada de Moisés maconheiro ou curtindo uma brisa dentro do templo, tá? Tudo num contexto de medida correta, ritualística, e era uma sequência de outros elementos ali embutidos.